paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Marcos capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e atendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é, o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vimos aqui os fariseus reclamando com Jesus: os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Sim, qual o problema? Hoje nós temos esse costume. A gente chega do trabalho, chega da escola, vamos tomar um banho, vamos trocar de roupa, lavar as mãos, um monte de coisa, para estarmos então jantando, almoçando, tomando um café. É higiene, claro, vamos nos limpar. Mas naquela época, que tanta sujeira que eles tocavam? Tocavam nas frutas, tocavam nas árvores, tocavam na mata. Não tinha tanta sujeira assim para que eles se cuidassem de lavar as mãos. Hoje não, é muita podridão que tem por aí. Tanto é que se a pessoa não se cuidar, fica doente. Mas aquele que anda com Deus está na vontade de Deus. Eu não vou abusar. Peraí, isso é imundo, é errado, eu não vou pôr as minhas mãos. Se eu colocar, vou lavar, vou higienizar e um monte de coisa. Tá? Mas eu estou aonde? Na vontade de Deus. Então, as leis que os homens criam não está acima das leis de Deus e muito menos acima da vontade de Deus. Por isso que certas pessoas falam isso e falam aquilo. O que a pessoa falou, deixou de falar, não está acima da vontade de Deus, não está acima das ordens de Deus. Eu estou andando com Deus, eu tenho que obedecer a Deus, mas também Deus dá autoridade aos homens.
e esta autoridade não pode exceder a autoridade de Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ele para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. As pessoas falam assim: Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Não, Jesus não chamou essa mulher de cachorra. Ele usou uma frase que os judeus usavam: os cananeus são cachorros. E no caso dessa mulher, era sírio-fenícia, era de origem grega. Mas ele usou o quê? Uma frase que os judeus usavam, os judeus falavam: todo cananeu é cachorro. E Jesus então disse: não é justo eu tirar o pão das crianças para dar para os cachorrinhos. E ela falou: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mão das crianças. Então ela teve fé. Qualquer coisa, qualquer migalha que o Senhor me der, a minha filha será curada, a minha filha será sarada. Então Jesus viu que uma grande fé nessa mulher. E não que ele tenha chamado ela de cachorro. Cuidado, não coloque palavras na boca de Jesus também não, viu? De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Para isso Jesus veio. Ele veio se mostrar como Deus Todo-Poderoso, o Senhor perdoador, o Senhor remidor. Então nós temos que aceitar, receber Jesus como o Filho de Deus Altíssimo, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que, quando Ele nos chamar, teremos morada eterna com Ele. Essa é a importância. Para isso Jesus veio. Ele não veio para se aparecer, ele não veio para armar guerra, mas infelizmente aqueles que estão contra Jesus armam guerra contra aqueles que estão a favor de Jesus. É um caso a se pensar. Capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos,
para que estes os distribuíssem, repartindo dentre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Mais uma vez, Jesus então multiplica os pães. Onde está a multiplicação dos pães na igreja? Na hora da Santa Ceia. Quando você divide o pão para 2 pessoas, essas pessoas elas convidam outras para vir à igreja. Na outra Santa Ceia já não são 2, já são 4. Então há a multiplicação dos pães na divisão para a Santa Ceia. É essa multiplicação. Aqui Jesus também encheu 7 cestos, sobraram 7 cestos de pães. Novamente, era um lugar deserto, deserto de pessoas, deserto de alguma coisa, mas havia uma plantação, havia cestos ali perto, ou alguém carregando cestos. De alguma forma, tinha cestos ali e com o que sobrou, Jesus ainda encheu os 7. Uma coisa é, Jesus não desperdiça, Jesus é contra o desperdício. Por isso que, ou sobrou, opa, vamos guardar. Está na mão de Jesus, não estraga. O que acontece? Multiplica. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então vê só, quando eles pediram um sinal para Jesus, Jesus falou: Não, eu não sou obrigado a te dar sinal nenhum. Vocês não estão vendo? Vocês não estão ouvindo? E quando ele falou do fermento, é o que? As más conversas, as mentiras, as intrigas, as fofocas, as difamações. Mas nós não temos pão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não multipliquei os pães para 5.000 pessoas, eu também não multipliquei para 4.000 pessoas. E quantos cestos sobraram? Não foi 12? Não foi 7? Você não consegue compreender que não é esse tipo de fermento? Não é? Eles não fabricam os pães, quem fabrica sou eu, quem dá o pão sou eu, o pão puro, o pão sem fermento, o pão limpo, o pão que você pode comer, se fartar e não vai se enjoar. Compreendeu agora que Jesus é o pão da vida? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito.
e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Mais uma vez, as pessoas falam: Jesus cuspiu nos olhos do cego. Para! Jesus fez lodo, ele cuspiu no chão, ele fez um barrinho, e esse barrinho ele passou nos olhos do cego. Aplicando saliva, ele molhou o dedo na boca e colocou nos olhos do cego. Gente, Jesus não é mal educado, Jesus não é doido não, viu? Jesus faz coisas, ele extrapola em alguns momentos, mas é a autoridade dele. Nojeira, essas podridões, ele não faz não. Cuidado com o que vocês andam falando por aí. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Nessa época, não. Olha, não é para todo mundo que eu vou contar que eu sou o Cristo. É só para aqueles que me esperam. No caso daquela mulher Ciro-fenícia, daquela mulher cananeia, do cego de Jericó, né? Para essas pessoas que já estavam esperando o Messias, aquelas pessoas que já haviam ouvido falar do Messias, a mulher samaritana também. Você é algum dos profetas ou aquele profeta que todos nós estamos esperando? Samaritana esperando o profeta, o Messias Jesus. Então, para essas pessoas que já estavam com o coração voltado para ele, ele sim se revelava. Para outros, não. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. No minuto, quem sou eu? Tu és o Cristo, Filho de Deus? No minuto seguinte, depois que Jesus explica a função dele aqui na terra, não permitas que tal aconteça. Arreda-te de mim, Satanás. Olha só, Pedro, do lado de Jesus, ele deu brecha para Satanás falar pela boca dele, e Jesus repreendeu. Então, quando nós formos repreender alguma coisa ou alguém, temos que ter a certeza de que é Satanás que está ali, dependendo das coisas que falam. Porque às vezes a pessoa fala algo, de raiva. Mas eu falei que estava na hora da raiva. Quando age também, tem que tomar cuidado. Não pode, mesmo quando a pessoa está descontrolada, ela tem que tomar cuidado. Porque é nesse descontrole que Satanás age. Eu não sei porque eu fiz isso. Não sabe que você deu brecha. Na hora que Satanás viu que você estava ali todo nervosinho, ele se aproveitou para tomar conta de você e fazer besteira. Aí você vai pagar o quê? Pelo teu preço, pela tua responsabilidade. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vê só, Jesus está avisando: eu estou voltando. É momento de se falar do Evangelho. Eu estou trabalhando, meu patrão não quer? Sim, tem sempre alguém onde você trabalha, onde você estuda, precisando de uma palavra. Arruma um cantinho, arruma um minuto, fala do que ele está precisando, né? E assim você estará divulgando o reino de Deus. Cuidado,
Olha, eu estou no trabalho, tem certos momentos que é bom ficar calado, mas espera uma brecha, espera uma oportunidade. Senhor, eu preciso falar do teu amor para aquela pessoa. Sim, então Deus providencia 1 minuto, dois, para você falar do amor. E você vai falar exatamente o necessário, o que Deus colocar no teu coração. E essa pessoa receberá a salvação.